Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de design de código. Vou tentar deixar o design de código fácil para vocês, assim, porque. Vamos lá, vamos mais um cafezinho. Eu vou falar, né? Ontem me fizeram uma pergunta aí, me fizeram informação. Essa atualização que você fez, isso provém da experiência. E sim, assim, quando você vai escrever código, quando você vai pensar num código, com o tempo você fica sendo mais experiente ali, você consegue escrever código melhor, né? Mas assim, tem algumas dicas que podem te ajudar a pensar melhor no seu código, nos códigos que você está escrevendo, né? Então vamos começar aqui, assim, eu não tenho um número em mente aqui, eu vou falando as dicas enquanto tiver fazendo esse cafezinho. E para quem não sabe, os cafezinhos são sem roteiro, então pode ser que eu me surpreenda aí com esse cafezinho, porque eu nem sei do que eu vou falar aqui, né? A primeira dica quando eu vou pensar no design de código de uma aplicação assim, imagina que alguém tá me dando uma aplicação e tá falando assim, olha, implemente tal coisa nela. Eu vou olhar para a funcionalidade que eu tenho que implementar e pensar da onde que eu tenho essa informação, que informação eu preciso para fazer esse processo. E isso aí, eu começo antes de eu entrar no código, antes de eu olhar o código, né? Então imagina que eu tenho que fazer uma request, eu tenho que fazer uma requisição lá HTTP, tenho que implementar ela. Eu vou pensar assim, bom, eu vou receber uma request, né? Então assim, eu tenho um formato de request. A segunda pergunta que eu me faço é assim, tipo, beleza, eu tenho o formato daquele dado, mas o que é esse dado? Qual é o tipo desse dado? E o tipo, eu não tô falando assim, esquema, não. Eu tô falando o que ele é mesmo, né? Tipo, qualitativamente, assim. Eu sei que o termo qualitativamente é difícil de descrever para alguns, mas assim, você quer descrever qualitativamente alguma coisa, tente descrever no mais alto nível de negócio, né? Então pensa assim, no mais alto nível de negócio possível, né? Porque assim, se eu tenho uma requisição HTTP, o mais alto nível de negócio vai ser ali, uma requisição HTTP. Mas assim, uma requisição HTTP que faz alguma coisa para um processo, né? O que acontece é que as pessoas atrelam muito implementação com o negócio, o que é um problema. Deveria ser o contrário, a implementação que deveria ser atrelado ao negócio. Então, não o negócio atrelado à interpretação. Então vamos pensar assim, tipo, como uma forma ruim de escrever uma funcionalidade no alto nível de negócio ali, no alto nível, né? Seria assim, não, eu vou mudar a tag enable lá, o booleano enable, essa requisição vai mudar um booleano enable lá na base de dados. Isso é ruim, isso é péssimo. Isso não descreve nada. Tipo, imagina um cliente ali. Imagina assim, você tem um software de uma livraria lá, né? E aí o cliente fala assim: olha, às vezes a gente precisa desabilitar ali alguns produtos para não aparecer em promoção, né? Desabilitar a promoção. E aí você, desenvolvedor, vai falar assim, tá bom. E aí você fala pra assim, o que você tá fazendo? Eu tô mudando o campo tal pra dizer, pra falso. A pessoa vai falar assim, tá, mas você não tá desabilitando pra promoção? Tipo, isso é o que eu te passei, né? Então assim, você tem que falar a mesma linguagem. Isso aí tá no DDD, chama linguagem onipresente, falar a mesma linguagem. Então assim, quando você vai descrever a sua requisição, você tem que falar a mesma linguagem do negócio. Você fala assim, olha, eu vou fazer uma requisição que desabilita a promoção para o livro tal. Acabou. Tá? E aí depois você pensa assim, tá bom, nessa requisição vai ter o quê? Vai ser uma requisição de desabilitar a promoção, né? Ela vai ter que ter o identificador do livro ou o identificador dos livros, né? Tipo, eu tenho um conjunto de livros ali, né? Então vai ser o identificador do livro ou dos livros. E aí, assim, eu consigo descrever. Quando eu consigo descrever, eu consigo o quê? Dar nome àquele objeto. Eu falo assim, requisição. Botar em inglês aqui, porque pra mim, sei lá, eu acabo pensando em inglês, né? Disable promotion for book request. Pronto. Requisição de desabilitar a promoção para livros. Acabou. Entendeu? Ali eu já tenho o quê? Já tenho um nome, já dei um nome. Porque eu consegui descrever. E detalhe, se você não conseguir descrever, é muito provável que você não vai conseguir implementar corretamente. Você tem que conseguir descrever as coisas a nível de, 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 de negócio, né? Não, mas eu não consigo pensar assim. Talvez que as suas atividades já venham mastigadas. Pode ser? E aí você tem que fazer o quê? A pergunta assim. Pergunta pra pessoa que te passa a atividade. Fala assim, tá bom, descreve isso aí a nível de negócio.
Se a pessoa souber descrever, você fala assim, pô, ela sabe o que ela tá fazendo, né? Se ela não souber, aí você pode tentar pensar em cima, tentar entender o que está acontecendo. Eu sempre digo aqui que se você quer crescer numa empresa, tem que entender o nível entender o negócio dela, entender como as coisas funcionam, né? Porque o negócio ele não é atrelado à implementação, muito pelo contrário. A implementação é atrelada ao negócio, né? A implementação tem que responder aos modelos de negócio. A tecnologia ela não existe sozinha. A tecnologia ela existe para responder a problemas do mundo real, né? Então, assim, já começamos o primeiro passo: entender o que você está fazendo em nível de negócio e tentar formular os inputs de dados em termos de negócio. Então, assim, eu tenho a requisição e eu tenho a base de dados, né? Tipo, eu sei assim, ó, eu sei que tem uma requisição, eu sei que tem uma base de dados. O que eu tenho na base de dados? As entidades cadastradas, né? E aí, tipo, a minha base de dados de livros, né? No caso de promoção, né? Então, minha base de dados de livros, eu entendo aquela base de dados de livros. Então, eu já sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que pegar essa requisição, e fazer uma atualização na base de dados. E aí, quem sabe ali no meio do caminho, se for um microserviço, fazer tem um cache ali que a gente usa, então eu vou ter que invalidar o cache. Então, assim, você vai fazendo. Mas você pode botar tudo isso a nível de negócio, né? Porque assim, o que acontece muitas vezes é que a gente coloca o nosso código a nível de tecnologia. Então, assim, é o DTO de tal coisa. Tipo, DTO não faz sentido, cara. Fala pra um cara de negócio. Eu não tenho o DTO aqui. Fala, não tô entendendo. Agora fala pra um cara de negócio. A minha requisição para desabilitar a promoção. Ele vai entender. Então, quando você coloca isso, ele vai compreender, né? E aí, quem quer ver mais isso, aí vê minha playlist de DDD que tem tudo lá. O segundo passo é tentar mapear quais são os processos, e aí vai estar atrelado com tecnologia, que eu preciso fazer para implementar aquela funcionalidade. Então imagina lá, né? Eu recebo a requisição de desabilitar a promoção. O que eu tenho que fazer a primeira coisa? Eu tenho que atualizar a base de dados. Entendeu? Eu atualizei a base de dados, né? Atualizar a base de dados. Qual que é o segundo passo que eu tenho que fazer? Não, eu tenho que invalidar o cache. Aí você para e pensa assim, tá, beleza, mas e se eu invalidar o cache e falhar na atualizar a base de dados? O que acontece, né? Não, e se eu invalidar a base de dados e falhar desabilitar o cache? O que acontece, né? O cache vai continuar lá. Então não seria melhor, aí assim, você modela a nível de negócio o seu dado, né? E aí o que você pode fazer, né? O que você pode fazer é criar objetos para cada coisa, né? Porque é muito comum a pessoa falar, eu tenho um cache helper. No cache helper eu me gero o identificador do cache. E aí eu vou lá, esse cache helper ele vai lá no cache e eu atualizo ele. Olha, observa como você está pensando em helper, né? Quando você pensa em helper, isso é horrível. E se você pensasse em termos de negócio, né? Fala assim, ó, eu sei que eu tenho a entidade e eu tenho o cache, né? Então, assim, eu tenho uma classe que eu recebo o quê? Eu posso ter uma classe lá de book cache, que eu recebo o quê? De cache de livro, que eu recebo o livro. Eu pego o livro, leio aquele livro. Não, eu instancio essa classe baseada no ID, né? Eu não preciso nem ler o livro na biblioteca, na base, né? Eu recebo o ID. Aí, dado o ID, eu crio essa classe cache de livro. Ela vai fazer basicamente o quê? Ela vai ser passada para um cara que faz a conexão. E a responsabilidade dela é bem básica, tipo, servir de parâmetro para quem vai fazer a requisição, e ela tem que ter, e aí ela pode ter uma interface ali, que é porque me gera o ID desse cache, né? Porque assim, se eu tenho um cache ali, todo cache tem um ID, né? Então assim, se essa classe, se eu der para ela essa habilidade, tipo, olha, você vai encapsular toda a requisição, né? E você vai ser responsável por gerar esse ID. Esse ID não vai estar distribuído no código, não vai estar em um helper, vai estar nessa classe. Então você cria essa classe. Não, mas eu estou criando classe, isso vai impactar na memória, não sei o que, blá blá. A gente ouve isso direto, tá, galera? Quando eu falo isso, não vai impactar na memória, eu falo assim, tá, beleza, mas assim, isso é o que impacta. Eu se pergunto, isso é o que impacta a sua memória? Você acha que criar uma classe lá que faz só um wrapperzinho vai impactar a sua memória? Tipo, não isso é não confiar no Java, no JIT, né?
O que eu falo pra pessoa, quando me falam isso, que eu falo assim, tá bom, então faz o seguinte, implementa da forma mais burra possível, burra assim, tipo, faz isso que eu tô falando, mais burra que eu tô falando, né? Mais burra em termos de otimização, tipo, implementa da forma mais fácil possível de se entender, fácil de se compreender possível, e depois me faz um teste de performance. E aí você me gera o quê? Me gera um profile. Quando eu falo isso, as pessoas já travam, porque elas não sabem fazer profile, né? E eu tenho um post, eu vou deixar até aqui, que eu faço o frame graph de alguns códigos, que eu digo que eu vou fazer em Java, né? E depois você vê se isso realmente tem impacto. Porque assim, eu te garanto, assim, o impacto vai ser mínimo. A não ser que você esteja num. A não ser que você seja o Google, a Netflix, ou sei lá, isso vai te trazer impacto, mas assim, você não pode afirmar sem evidência que isso vai impactar a performance. Então, faz da maneira mais fácil para você compreender. Faz o teste de performance caso seja necessário. Precisa de otimização? Faz um profile da aplicação, identifica onde está e depois você otimiza, né? Porque lembra da frase lá do Knuth, né? O Knuth tá os livrozinhos dele aqui, ó. Eu não li todos, mas eu comprei na promoção. Não, eu li o primeiro. O que tá aqui não tá aqui. O primeiro tá ali, porque eu leio ele, eu tento entender ele um pouquinho, né? A otimização prematura. A frase do Knuth é: a otimização prematura é raiz de todos os males, né? Então você cria essa classe que ela vai o quê? Então, se eu ver essa funcionalidade no alto nível ali, que eu vou ver assim, eu recebi um parâmetro, o parâmetro desabilitar promoção para livros, né? E aí tem a requisição. E aí que ela faz o quê? Ela pega os IDs do livro, para cada ID do livro, ela cria um livro cache lá, e aí manda desabilitar o cache. E aí eu passo pro cache e falo assim, ó, invalida o cache para esse cara, invalida o cache para esse cara. Eu passo esse conjunto de cache para invalidar o cache daqueles caras ali, né? E aí meu cafezinho já acabou, então pode ter que ir pro fim, né? E aí a partir desse ponto eu vou ter que ir para a base de dados. E aí na base de dados eu vou pelo quê, né? Muitas pessoas vão pelo ID. Não, meu ID é um long, meu ID é um string, né? Alguns projetos têm a abordagem de criar IDs com tipos, né? Então assim, vai assim, livro ID, né? E aí você cria o livro ID. Isso é bom? Às vezes sim. Por quê? Porque você sabe que aquele você não usa tipos genéricos. Isso aqui é um inteiro, isso aqui é um long, isso aqui é um string. Você cria um tipo e você consegue botar validação ali dentro. Assim, eu acho isso bom em alguns casos, outros casos eu acho purismo demais, purismo de orientação a objeto demais. Mas assim, se você quiser fazer, faz. Se você não quiser fazer, não faz. Não sei, tipo. Tanto faz. Você pode já fazer isso do jeito que você sabe que aquele ID vai ser usado tanto para a entidade do Hibernate ali embaixo, quanto para o cache. Você pode fazer, implementar ele dos dois modos. Então, aquela classe ID ela vai implementar duas coisas ali, vai ficar muito mais útil. Mas o legal é que seu código vai ficar o quê? Você vai entender o fluxo. Você não vai estar ali, tipo. Eu peguei ontem um código que era basicamente o seguinte, né? Eu tenho um Kafka Connector lá e ele tem alguns arquivos auxiliares, né? E aí, o que o cara fez? O cara fez um Files Helper. E aí, o que tem dentro desse Files Helper, né? Ele tinha um monte de string.format. E eu não entendia o que esse cara que ele fazia. Por que acontecia? Ele criava vários arquivos, né? E isso era a funcionalidade devia ser, porque a funcionalidade ela devia se confiar no file system que estava em questão, né? E aí criava alguns arquivos para controlar o fluxo, né? Só que em vez de ter um arquivo lá que dizia qual que era a máquina de estado daquele fluxo, ele criava o quê? Ele criou um files helper e ele passava para aquele files helper um monte de tag. E ele falou assim: aqui é a tag. Aí eu falei assim: não, você não tá entendendo. Eu falei: não, tô entendendo. Aí ele falou assim: mas tá óbvio. Eu falei: não tá, não tá óbvio, cara. Tá óbvio pra você que escreveu o código. Pra mim não tá óbvio, né? Não, mas assim, ele tá criando um arquivo tal. Tá, mas por que serve o arquivo tal? Aí, não, o arquivo tá pra dizer que tá em tal estado. Tá, mas assim, se tá em tal estado, por que não tem uma classe ali dizendo que tá em tal estado? Porque pra mim é muito óbvio, né? Se você consegue mapear o que tá acontecendo, você consegue botar aquilo em classe. E aí você vai o quê? Você vai ter que ir pros design patterns, estudar os design patterns pra ver o quê? Como é que eu implemento aquilo que eu tô pensando em código, né? E aí você vê lá no design patterns um negócio chamado máquina de estados.
E aí, no máquina de estados, eu vou pegar e vou transformar aquilo num código útil e seja entendível para as pessoas. Então, com isso, eu consigo gerar um código legível, né? Agora, se você colocar só baseado no que está na implementação, muitas coisas vão ficar na sua cabeça. Você vai compreender, os outros não vão compreender, os outros não vão ler. E esse código vai ficar o quê? Vai ficar difícil manutenção. Então, quando alguém pega aquele código, a pessoa não entende, ela não consegue compreender aquilo, porque o design dele tá pobre. Tá pobre no sentido assim, ela tá ligada à implementação, não tá ligado aos conceitos por trás do código. Então esse era meu cafezinho. Eu espero ter te ajudado alguma coisa aí. Eu me perdi aqui no finalzinho, porque meu filho gritou ali pra mim, né? Que é lanche, mas eu espero ter te ajudado alguma coisa. Valeu, bom dia pra vocês.